Capítulo 7 da ocupação do solo. Dos parâmetros de ocupação do solo. Artigo 256. A utilização dos terrenos em todo o município observará os seguintes parâmetros de ocupação do solo. O coeficiente de aproveitamento básico será igual a 1 para todos os terrenos da macrozona urbana. Coeficiente de aproveitamento mínimo e máximo, taxa de ocupação máxima, gabaritos de altura máxima, recuos mínimos, cota mínima de terreno por unidade habitacional, taxa mínima de permeabilidade do solo, vagas para veículos. Então aqui são todos os parâmetros, tá bom? Que a gente precisa levar em consideração na hora de começar a projetar. Quanto e como eu posso utilizar aquele terreno, aquele imóvel, tá bom? Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação dos... Para efeito de aplicação dos parâmetros de ocupação do solo, os terrenos ficam classificados em lotes e glebas. Lotes são os terrenos com áreas de até 10.000 metros quadrados, né? E aqueles que são maiores que 10.000 metros quadrados, mas que foram objeto de parcelamento regular do solo, possuindo destinação de áreas públicas de sistema de lazer e equipamentos urbanos comunitários. Então, todo o terreno que tem 10.000 metros quadrados ou menos é lote, tá bom? Terrenos que têm mais de 10.000 metros quadrados, que foram parcelados, e esse parcelamento gerou uma destinação de áreas públicas para lazer e equipamentos comunitários, então também é lote, ok? Agora, o que são glebas? Glebas são terrenos que são maiores do que 10.000 metros quadrados, mas que não vieram, né, não foram gerados de um parcelamento do solo que tenha sido destinada à área pública para lazer e equipamento comunitário, tá bom? Então aqui ficou bem fácil. Qualquer terreno que tenha menos de 10.000 metros quadrados é lote, né? Se tiver mais do que isso, mas foram destinados terrenos para lazer e equipamentos comunitários, aí continua sendo lote. Se tiver mais do que 10.000 metros quadrados e não veio de um parcelamento do solo, com doação, né, destinação de área para lazer e equipamento urbano comunitário, passa a ser gleba, tá bom? Então aqui um está excluindo o outro, né? Parágrafo 4º. A aprovação de projetos para utilização de terrenos, lotes ou glebas com área superior a 10.000 metros quadrados deverá ser precedida de emissão de diretrizes urbanísticas. As diretrizes para a utilização dos terrenos, exceto nos casos de loteamentos ou de construção de conjuntos de edificações em glebas, poderão ser fornecidas no mesmo processo que trata da aprovação do projeto, independentemente da solicitação do interessado. As diretrizes para a construção de conjuntos de edificações em glebas deverão ser solicitadas conforme definido no artigo 295 desta lei. Então a gente ainda precisa falar disso aqui. Parágrafo 7º. Os parâmetros de utilização dos terrenos são estabelecidos em função do zoneamento em que o imóvel está localizado, da classificação da via oficial para a qual faz frente, conforme o mapa 2, anexo 1 desta lei, e as dimensões do terreno. Parágrafo 8º. A regularização ou ampliação de unidades autônomas em condomínio horizontal poderá ser feita de forma individual, equiparando-se a um lote na análise da área privativa do terreno gerada, por meio dos seguintes procedimentos: apresentação de projeto simplificado, anexos e documentação de cada unidade, apresentação do projeto arquitetônico quando necessário, atendimento dos parâmetros de ocupação e aproveitamento correspondentes ao zoneamento em que o imóvel se situa,
aplicado sobre a área privativa da unidade autônoma constante em matrícula. Atendimento aos recuos em relação às divisas do terreno do condomínio. Atendimento ao percentual de área permeável do empreendimento de forma proporcional à sua área privativa. Parágrafo 9º. As unidades autônomas somente poderão ser alteradas ou ampliadas individualmente após a emissão do habite-se do conjunto de edificações, ficando as modificações limitadas à fração destinada à respectiva unidade. Então, vamos lá. Você precisa regularizar um loteamento, tá bom? Para você poder regularizar esse loteamento, você tem que cumprir certos critérios, entregar essas documentações também, tá? Então, quais são as documentações? O projeto simplificado, anexos e documentação, tá? Para cada casinha, para cada unidade habitacional, tá? Desse conjunto. Precisa apresentar o projeto arquitetônico quando ele for solicitado. Precisa atender os parâmetros de ocupação e aproveitamento, então taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, os recuos, etc. Que aí nos recuos a gente vai ter no próximo item, né? Precisa atender ao percentual de área permeável do empreendimento, até porque a gente quer evitar enchentes na cidade, então a gente precisa que a chuva possa permear o solo. E se você precisa fazer algum tipo de alteração nas casinhas, né, desse condomínio, você precisa esperar o habite-se primeiro antes de fazer essas alterações, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 257. O controle da permeabilidade do solo deverá ser garantido por meio do atendimento à taxa de permeabilidade mínima. Pessoal, teve um probleminha aqui com o vídeo, tá? Vamos voltar. Para atendimento da permeabilidade mínima do solo, será aceita a proposta de sistema equivalente de infiltração de água no solo em até 50% do valor especificado para a zona, considerando a norma definida pela Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, sendo composta por uma das seguintes soluções ou composição das duas soluções. Então, traduzindo isso aqui, que ficou meio complexo. Imagina que a taxa de permeabilidade do solo é de 10% da área do terreno. Você pode alterar, né, a forma convencional de manter a infiltração do solo em até 50% dessa área. Então, por exemplo, você, para manter o seu solo permeável, você precisa deixar 10% do seu terreno sem nada construído em cima. Sem piso feito em cima desse solo, sem asfalto, sem nada, tá bom? Você ia deixar uma área gramadinha lá para ficar bonitinha. Mas aqui está dizendo que 50% dessa área você pode colocar grama com calçamento vazado, por exemplo, ou aplicar uma caixa de infiltração de águas pluviais. Beleza? Acho que deu para entender. Se o seu terreno tem 100 metros quadrados, a taxa de permeabilidade é de 10%, então 10 metros quadrados tem que ser deixados livres. Mas em 5 metros quadrados você pode aplicar esse calçamento vazado, tá bom? Ou você pode utilizar uma caixa de infiltração de águas pluviais. Parágrafo 2º. Nos projetos de reforma e ampliação em imóveis com área de terreno de até 250 metros quadrados, você pode adotar 100%, né, da área que precisa ser deixada para taxa de permeabilidade com essas soluções. Ao invés de fazer só em até 5 metros quadrados, como o seu terreno tem 100 metros quadrados e 100 metros quadrados é menor do que 250 metros quadrados, você pode deixar toda essa área
coberta por área gramada com aplicação de calçamento vazado, tá bom? Eu vou mostrar um para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aqui, gente, então, olha, você pode aplicar esse calçamento vazável em toda a área destinada como área de permeabilidade do terreno, tá bom? Artigo 258. As taxas de ocupação e permeabilidade mínimas e os coeficientes de aproveitamento para os lotes de dimensões com áreas iguais ou superiores à área mínima estabelecido para as zonas de uso do solo. Então, pessoal, aqui a gente vai ter, né, as taxas de ocupação, permeabilidade e aproveitamento nos terrenos que têm área mínima, né, para os zoneamentos que estão descritos aqui. Quais são esses zoneamentos? Reabilitação central, zona de qualificação de bairros, zona de preservação de bairros, zona de desenvolvimento urbano, conservação ambiental, uso industrial, interesse social 1 e 2, zoneamento especial de proteção ambiental, de desenvolvimento rural, de proteção da Serra dos Cristais e território de gestão da Serra do Japi, tá bom? Então, se o terreno tiver a área mínima, né, mínima prevista para esse tipo de zoneamento, você vai adotar estes valores de taxa de ocupação, né, máxima, permeabilidade mínima e coeficiente de aproveitamento